TCE em pauta. As principais informações do Tribunal de Contas do Maranhão para você, cidadão. Olá! Começa agora o programa TCE em Pauta, o informativo semanal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Como parte das comemorações relativas ao Dia do Auditor de Controle Externo, foi realizado no Tribunal de Contas do Estado o seminário O Papel do Auditor de Controle Externo nos Processos dos Tribunais de Contas, com palestra magna proferida pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, Odilon Cavalari. O Dia Estadual do Auditor de Controle Externo, celebrado em 27 de abril, foi instituído pela Lei Estadual número 12.044, de 2023, de autoria do deputado estadual Leandro Belo. O auditor do TCU, Odilon Cavalari, é o entrevistado do programa de hoje. Ele vai falar sobre como a atuação dos auditores de controle externo contribui para que os tribunais de contas sejam cada vez mais efetivos e cumpram integralmente sua missão constitucional. Seja bem-vindo! As atividades exercidas pelos tribunais de contas são complexas e afetam diretamente a vida de cada cidadão, uma vez que as políticas públicas, em suas diferentes áreas, têm por objetivo beneficiar a sociedade. Nesse cenário, qual o papel exercido pelos auditores de controle externo? Os auditores de controle externo fazem parte de um tripé que faz o Tribunal de Contas funcionar. Qual é esse tripé? Auditores, membros do Ministério Público e julgadores. Os auditores, nesse tripé, têm a atribuição de dar início ao processo, de fazer o trabalho de investigação dos fatos, apurar os fatos, fazer as auditorias, emitir os relatórios e, quando houver irregularidades, formular as acusações contra os gestores e as empresas contratadas. Apresentada a defesa por esses gestores e pelas empresas, cabe ao auditor analisar a defesa e fazer uma proposta de mérito ao tribunal de encaminhamento desse processo. Essa proposta dele será analisada pelo Ministério Público e, posteriormente, pelo relator e pelo colegiado. Portanto, a importância do auditor é essa, porque ele começa o processo e é ele quem apura os fatos. E como essa categoria funcional, no caso, os auditores de controle externo dos tribunais de contas brasileiros, tem cumprido com essas atribuições? Os tribunais de contas possuem servidores qualificados e comprometidos com a correta avaliação das políticas públicas e a boa aplicação do dinheiro público? Nós ainda temos muitas assimetrias entre os tribunais de contas, de modo que temos realidades muito distintas, mas, independentemente dessas grandes diferenças, é fato que todos os tribunais de contas têm trabalhado arduamente para qualificar o seu corpo de auditores cada vez mais, e isso tem acontecido por meio dos treinamentos que, periodicamente, eles fazem, dos quais os auditores participam. Em sua percepção, quais foram os principais avanços conquistados pelos tribunais de contas em sua atuação nos últimos anos? E de que forma os auditores de controle externo contribuíram para a consolidação dessas conquistas? A partir da Constituição de 1988, houve, vamos dizer assim, uma grande transformação nos tribunais de contas, até mesmo pela ampliação de suas competências pela Constituição, de modo que eles passaram a ser mais proativos, mais tempestivos e com uma atuação mais ampla, seja no âmbito das auditorias operacionais que avaliam a eficiência, eficácia e efetividade de políticas públicas, seja no âmbito da repressão a atos ilícitos, ilegais, ilegítimos e antieconômicos, em que os tribunais também têm contribuído substancialmente. Essa contribuição, ela parte, num primeiro momento, dos próprios auditores
porque são eles que apuram os fatos, são eles que investigam e são eles que vão fazer as propostas para o tribunal julgar. Veja que das várias hipóteses de inelegibilidade previstas na lei de inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90, aqui a principal causa de declaração de inelegibilidade é a linha G, ou seja, a rejeição de contas por tribunais de contas. O exercício do controle externo demanda que os tribunais de contas ampliem cada vez mais a relação com os seus fiscalizados e com todos os segmentos da sociedade. Como isso tem sido feito pelo TCU e que medidas podem ser adotadas para melhorar este diálogo? A ampliação do diálogo com o jurisdicionado e com a sociedade no geral é uma tendência do direito. Evidentemente que os tribunais de contas não podem e não devem e não fazem partir da premissa de que todo gestor é desonesto. Daí a importância do diálogo, porque o órgão de controle ele não conhece a realidade do gestor tal qual ele conhece. Quem melhor conhece é o próprio gestor. Portanto, a ampliação do diálogo permite ao próprio órgão de controle compreender melhor aquela realidade na qual está o gestor e isso, sem dúvida, que aprimora a qualidade das suas decisões. Medidas têm sido adotadas, de um modo geral, por praticamente todos os tribunais de contas para intensificar esse diálogo por meio de eventos que são feitos e que dão voz também ao gestor e não apenas ao órgão de controle, por reuniões técnicas, grupos técnicos, há uma interlocução maior. O próprio processo dos tribunais de contas, por ser um processo administrativo, ele tem um formalismo que se chama moderado, que admite um número maior de manifestações nos autos pelos gestores. Tudo isso forma um pacote que contribui para intensificar este diálogo com o gestor. Uma das questões que hoje desafiam os tribunais de contas é a que envolve a prescrição processual. Que medidas foram adotadas pelo TCU para combater a possibilidade de prescrição dos processos de contas por eles julgados? A prescrição pegou os tribunais de contas de surpresa, porque havia um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que esses processos eram imprescritíveis. Depois ele muda esse entendimento, passa a dizer que prescrevem, mas não dá um tempo de adaptação aos tribunais de contas. Isso gerou em todos os tribunais de contas um elevado número de processos que, do dia para a noite, ficaram prescritos. É claro que esse é um problema que os tribunais tiveram de absorver. Lá no TCU, isso implicou o arquivamento de aproximadamente 11% do estoque de processos do tribunal, em torno de 10 bilhões de reais foram envolvidos nesses arquivamentos. Agora, em se tratando de presente e futuro, as medidas que têm sido adotadas no TCU dizem respeito a um controle rigoroso agora dos prazos processuais dentro do tribunal. Ainda temos um desafio que envolve aqueles processos que nascem fora do tribunal, pelos órgãos repassadores, por órgão de controle interno, porque sobre esses prazos não temos o controle. E aí, esse é um desafio para evitarmos que esses processos, quando chegarem ao tribunal, já cheguem prescritos. Como os auditores de controle externo podem atuar para que o índice de processos prescritos nos tribunais de contas chegue a valores aceitáveis? Nesse cenário, que procedimentos esses servidores devem agilizar e aprimorar para que esse objetivo seja alcançado? Para que os tribunais de contas possam atuar com celeridade, respeitando a duração razoável do processo, é preciso que haja um esforço conjunto, não apenas dos auditores, mas dos membros do Ministério Público e também dos julgadores. E entendo que esse esforço passa inequivocamente pela adoção de critérios de seletividade acerca daquilo que vai ser auditado, adotando critérios internacionais de auditoria de risco, materialidade, relevância e oportunidade. Na realidade, quem quer ver tudo não vê nada. E é por isso que acaba havendo a prescrição, porque acumula-se um número elevado de processos e de modo desproporcional. Quem estiver gastando 10 mil reais para fiscalizar 100 mil reais, e estiver gastando os mesmos 10 mil reais para fiscalizar 10 milhões de reais, talvez tenha de reavaliar a sua forma de atuar. Daí a importância de os tribunais de contas intensificarem o seu perfil de seletividade, ou seja, escolher para auditar aquilo que tem uma relação custo-benefício muito favorável para a sociedade. Imagino que é isso que o cidadão espera dos tribunais de contas, que eles deem atenção àquilo que é mais importante. Odilon Cavalari, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União,
muito obrigado pela entrevista. Termina aqui o programa TCE em Pauta. Até a próxima edição. TCE em Pauta é uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Rádio Timbira.